Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 19, versículo de número 1, diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judeia, além do Jordão. Versículo de número 6. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Versículo 14. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Versículo de número 22. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas herdades. 27. Então Pedro, respondendo, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que me seguistes quando, na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Pode seguir. Vamos juntos? 1, 2, 3. E todo aquele Vamos orar? Levante uma das suas mãos. Eu vou pedir aos irmãos a bondade de não se locomoverem agora, nem conversarem. Atenção ao texto bíblico para que você possa receber o que Deus tem a lhe entregar nesta noite. Pai, eu quero glorificar e exaltar o teu nome, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra alguma de variação. Glorifico o teu nome pela tua palavra. Fale e não te cales esta noite. Oramos crendo em o nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor pela sua palavra? Querida igreja, na noite de ontem, na verdade na noite de sexta-feira e no dia de ontem, no Brasil e no mundo, ou em boa parte do mundo, foi celebrado o Natal. Embora haja alguma inquietação no coração de algumas pessoas, uma certa preocupação pelo fato de não sabermos a data exata do nascimento de Jesus e pela estação do ano apontada pela presença dos pastores no campo, presumimos que, de fato, Jesus não tenha nascido no mês de dezembro. Entretanto, convencionou-se esta data. Infelizmente, a glória do Natal vem sendo furtada por uma imagem anticristã. Eu não disse anticristo, eu disse anticristã,
que é uma figura mais carismática do que a figura invisível de Jesus hoje. Envolto no carisma da roupa vermelha, da feição afável, da proposta de presentes para todo mundo, o chamado Papai Noel, na minha concepção, é uma figura anticristã que visa roubar a glória do aniversariante. E, infelizmente, já o fez na vida de muitas famílias. E ainda hoje, entre famílias cristãs, que se reúnem, comem, bebem, trocam presentes, mas estão completamente distantes do verdadeiro sentido que seria, como no meu próprio aniversário, fazer-me o centro por algumas horas, dedicar-me atenção, buscar agradar-me, presentear-me, afinal, estão comemorando a minha vida. Assim deveríamos fazer também, para um Natal minimamente cristão. Dizer que o Natal é uma festa pagã, para mim é um exagero. Dizer que o cristão não deve comemorar o Natal é um prejuízo. Então eu diria que devemos rever a nossa forma de comemorar. E se existe alguém que deve comemorar o Natal, esse, sem dúvida alguma, é aquele que, nascido de novo, nasceu junto com Cristo. Não temos motivo nenhum para nos privarmos desta comemoração. Quando pensei nesse encontro, nesta noite, busquei voltar os olhos para uma questão muito importante sobre o nascimento de Jesus. E relevante para o tempo que nós estamos vivendo. Para você não esquecer mais, diga bem alto: Jesus nasceu em uma família. 1, 2, 3. Jesus nasceu em uma família. Nos atentamos para o nascimento virginal. Nos atentamos para o nascimento a partir de uma obra do Espírito Santo numa mulher chamada Maria. Mas algumas vezes nos esquecemos que Deus se utilizou de uma estrutura familiar para o nascimento de Jesus. Já que foi pelo Espírito Santo, Maria poderia ter vivido toda a sua vida como uma mulher solteira. Já que foi pelo Espírito Santo, poderia ter sido uma senhora viúva. Já que foi pelo Espírito Santo, poderia ter sido em uma moça jovem, mas sem nenhum compromisso para o casamento. Eu me lembro do Éden. Eu me lembro da criação do homem. Eu me lembro de Deus formar o homem do pó da terra, retirar dele uma costela, fazer uma mulher, apresentar a ele. E a declaração que ecoa é esta: não é bom que o homem esteja só. Eva transgride, Adão transgride. E quando Deus pensa no salvamento da humanidade, Ele pensa de novo em uma família. Noé, esposa, 3 filhos, 3 noras, são preservados no dilúvio, saem da arca, fazem tudo errado. Deus poderia dizer: não mais famílias. E eu vejo a voz do Senhor chegando em Ur dos Caldeus. E mais uma vez escolhendo uma família, Abrão e Sarai. Eu vejo Abrão negando que Sarai é sua mulher. Eu vejo Sarai dando a concubina, ou melhor dizendo, dando a escrava para se tornar concubina. E Deus poderia dizer: não mais famílias.
Mas aí vejo uma menina com um cântaro. E o escritor, poeticamente inspirado pelo Espírito Santo, declara: e a virgem era formosa à vista, quem varão não havia conhecido. Desceu à fonte, encheu o cântaro e subiu. Estou falando de Isaac e Rebeca. O Deus da família não desiste da família. Isaac, um tipo quase que perfeito de Cristo, irretocável, não há concubinato, seriedade, bondade, precisão. 20 anos orando para Rebeca gerar. Rebeca falha, manipuladora, defende um filho, mente. Isaac mantém a aliança, não quebra. Isaac aponta para a pessoa de Cristo. A igreja falha, institucionalmente falha, mas quando ele olha para ela, é virgem, formosa à vista. Deus poderia ter dito: não más famílias. Mas agora vejo um moço que só tem um cajado e nada mais. Junto a um poço, conversando com alguns pastores, ele diz: olha, eu estou procurando um homem chamado Labão, uma família, Os pastores dizem: olha quem vem chegando lá. É a filha dele. Quem está se aproximando é Raquel, uma pastora de ovelhas. Quando Jacó a vê, ele tira a pedra do poço, dá água para os seus animais, ele se apresenta a ela, ele se lança ao pescoço dela, ele a beija, ele levanta a voz e chora. Ele trabalha 7 anos por ela e é enganado pelo sogro. Deus poderia ter dito: não mais família. Mas quem ama não desiste. E ele está disposto a trabalhar mais 7 anos por ela. E depois de uma semana cumprida do casamento com Lia, ele recebe Raquel como sua esposa. E ele vai gerar com ela alguns filhos. E segundo a Bíblia e a tradição judaica, uma filha. Embora historiadores discordem disso e pensem que existam filhos que não foram mencionados. E se eu olhar para a família de Jacó, eu vou achar que a minha é um alecrim dourado que nasceu no bosque. Eles são absurdamente terríveis. Absurdamente terríveis. E Deus poderia agora sim dizer: não mais família. Mas Deus dá um sonho para um rapaz. E esse rapaz está no campo. E ele tem feixes. E seus irmãos têm feixes. E o feixe dele está de pé. E o feixe dos seus irmãos se curvam diante dele. Ele tem um sonho. Onde sol, lua, estrelas o reverenciam. Uma mente contaminada pelo pecado, pelo imediatismo, pelo consumismo, pelo materialismo, vai dizer assim: José vai ser chefe e eles serão súditos. Mas uma mente que entende o plano da salvação vai pensar o contrário. Não importa quem vai ser o primeiro, Deus está dizendo: eu vou preservar toda a tua família com você. José é vendido ao Egito. José agora tem uma posição de governador. E Deus poderia dizer: ok, José, você venceu. Você não precisa daquela família. Porque existem pessoas que estão aqui e elas têm um sentimento de vitória. Elas dizem: eu não preciso daquela família. Eles me humilharam. Eu não preciso daquela família. Eu não preciso daquela gente. Eu não preciso daquele povinho. Eu venci. Só que quando José está na praça central do Egito, negociando, e os seus irmãos sobem ao Egito para comprar comida, sem saber que se trata dele, José é comovido profundamente, e ele começa a chorar, e precisa sair de cena, porque José já tinha um lugar de governador, José já tinha em sua mão o dedo, em seu dedo, a aliança, o elo, o anel que lhe dava autoridade depois de Faraó, mas ele ainda não tinha família, e o Deus da família
família estava dizendo: você vai governar, mas não vai desprezar a sua família. Você vai governar, mas eu vou trazer a sua família para perto de você. Eu quero dar glória ao Deus que não desiste da família. José manda trazer toda a sua família para o Egito. Na ótica de Deus não é: eu vou vencer para tripudiar sobre a minha família. Não, é: eu vou vencer para abençoar minha família. Quando eles chegam, José diz assim para eles: diga que vocês são pecuaristas. A palavra ali é que José deseja que seus irmãos escondam de Faraó que eles são pastores pessoais. Porque Faraó até aceitava o pastoreio se eles se apresentassem como empreendedores, como chefes. Mas a ideia de você ser um pastorzinho de ovelha, isso era pejorativo, isso era odioso aos egípcios. Então José está utilizando a expressão: diga que vocês são pastores de pastores, chefes de pastores, dono de pastores. Mas quando os irmãos de José chegam para falar com Faraó, e Faraó pergunta o ofício deles, eles não usam um substantivo dando ideia de pastor de pastores, ou chefe de pastores, ou dono de pastores, mas eles dizem: somos pastores. Eles dizem: somos pastores pessoais. É interessante que eles não eram, porque naquele tempo eles não estavam apacentando rebanhos. Mas existem coisas na nossa vida que depois que nós somos chamados para ser, nós nunca mais deixaremos de ser. E que é bom a gente ir notificando a quem quer entrar na nossa vida: ó, eu estou meio parado agora, mas eu fui chamado para ser isso e é isso que eu sou. Aleluia. Na minha família, quando alguém está afastado e de repente começa a namorar um moço ou uma moça, ou alguma situação mais complexa, da qual eu não quero me aprofundar aqui, no primeiro encontro, quando alguém me apresenta, eu já digo: já falou para ela? Já falou para ele que você é crente? Não estou, né, tia? Estou mais ou não. Já avisou a ele que você é crente? Já avisou a ela que você está indo para o céu? Já avisou a ele que a sua família tem uma aliança com o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Cutuque a pessoa que está do seu lado e diga: você tem uma marca, você foi chamado para cuidar das ovelhas do teu pai. A família de José vai permanecer no Egito. Jacó vai abençoar os filhos, vai morrer. José também vai morrer. E agora o faraó que está governando o Egito não conhece a história de José. Mas o Deus da família está preservando a família. Quem entende o que eu estou dizendo, diga aleluia. Ele quer enfraquecer o povo judeu, que nesse tempo ainda é chamado de hebreu. Ele quer enfraquecer o povo hebreu, e para propor esse enfraquecimento, ele manda que todos os meninos, homens que nascessem das hebreias, fossem mortos. Você percebe que o ataque à família, ele vem de muitos anos. Mas que quem precisa lutar pela sua família não são os políticos. Quem tem que lutar pela sua família é você. Eu estou dizendo isso porque a gente está em ano eleitoral 2022 e vai vir essa coisa toda de novo para defender tua família. Não, a minha família quem tem que defender é o Eleomar. Ok? Minha família quem tem que defender é o Eleomar. Sua família quem tem que defender é você, que Deus constituiu como cabeça sobre a tua casa. Seus filhos, quem tem que defender é você, que é mãe, e dizer a Satanás: tu não vai entrar pelo aparelho de celular, tu não vai entrar pelo tablet, tu não vai entrar pela TV. Político tem que cuidar de hospital, saneamento básico. Da minha família, quem tem que cuidar é meu marido. O combate
resgate à família, ele vem desde os tempos antigos, mas o Deus da família, ele nunca perdeu o controle. Deus está plenamente no controle. Eu gostaria que os remidos levantassem as mãos e dissessem bem alto: Deus está plenamente no controle. Você sabe que no período de pandemia, em 2020, olhe para cá, muitas pessoas precisaram cancelar a realização de casamentos, não podiam juntar pessoas, e ficou muito complicado, os salões de festas não podiam se abrir, ou serem abertos. No meio de uma tragédia como esta que está acontecendo, onde as crianças egípcias estão sendo mortas, seria extremamente natural, que ninguém se casasse. Extremamente natural que os salões ficassem fechados. Porque pior do que fechar um salão físico é fechar o coração para a experiência da alegria. E como que estava acontecendo no Egito, as pessoas poderiam ter desistido de constituir família. Mas existe um dos textos bíblicos que para mim mais aquecem a minha alma, quando eu penso num Deus que não perdeu o controle da história e que fala de futuro mesmo quando o inferno está falando só de morte. Coloca para mim Êxodo capítulo 2, versículo 1. Eu quero muito que toda a igreja leia comigo, mas que você leia isso aqui cheio de esperança. Porque no meio dos problemas mais desafiadores que você está atravessando, você será como esse varão do texto. Você vai se mover para a construção do teu futuro, mesmo quando tudo diz que é impossível. Você vai sonhar com coisas gloriosas, mesmo quando as pessoas dizem que não é tempo de sonhar. Nós podemos ler todos juntos o 3, 1, 2, 3. Eu que tenho uma mente muito fértil, imagina esse rapaz chegando em casa, tomando um banho, depois de ter trabalhado pesado o dia todo, como escravo, colocando uma roupa limpa, passando um perfume, e o pai dele perguntando: você está indo para onde? E ele dizendo: eu estou indo para a casa da Joquebede, porque hoje eu vou pedi-la em casamento. Nem faraó, nem os demônios, nem principados, nem potestades, nem nenhum sistema político pode destruir o que Deus instituiu. Deus instituiu a família. E é esse Deus que caminha na história. Adão e Eva, Noé e esposa, Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, Jacó e Raquel, José e seus irmãos, Joquebede e Amrão, Moisés e Zípora. Esse Deus que vai fazendo assim até chegar em Nazaré. Até chegar em Nazaré. Para dizer assim, ó: salve a agraciada. O Senhor é contigo, bendita tu és entre as mulheres. E ela acata a proposta de ser mãe do Filho de Deus. Mas o rapaz que está noivo com ela, quando sabe que ela está grávida, consciente de que ele não a possuiu intimamente, ele diz: eu vou deixá-la. E o Deus da família poderia deixar ele deixar. Tem gente que chegou hoje aqui pensando em deixar, mas o Deus da família não vai deixar você deixar. Me
ajude a pregar e diga para alguém: o Deus da família não vai deixar você deixar. Você pensou em entregar esse filho, eu não tenho condição de criar. Você pensou em desfazer essa aliança, eu não quero mais olhar na cara dele. Você pensou em não chamar mais a tua família para a roda da mesa. 2022 vai ser diferente. Não me ama, também não amo. Ele para lá e eu para cá. Não vai conseguir, porque o Deus da família não vai deixar você deixar. Deus entrou no sonho dele. Deus entrou no sonho dele. José. Tantas decisões, né? Não faço, não perdoo. José. Nunca mais. José. Para mim morreu. José. Agora aniversário dos meus filhos vai ser assim, um bolinho só eu e eles. José. Já falei, vou vir para a virada, para a igreja, depois vou dormir, só para eles não comerem comigo. José. Quem quiser rabanada que faça, cansei de ser boba. José. Há um manto de perdão aqui. Há um manto de compreensão aqui. Tem coisas que você pensa que é de um jeito, mas é de outro jeito, José. Olha para mim, gente, uma menina virgem, noiva dele, não se deitou com ele e está grávida, está tudo tão claro. Nem tudo que está claro mesmo. Deixa Deus entrar no teu sonho. José não vai deixar Maria. Olha o Deus da família. Quem está comigo aqui, diga aleluia. O Deus da família, olhe para mim, está repetindo a fórmula do Gênesis. O Deus da família quer que o seu filho nasça dentro da estrutura familiar que ele projetou. Você entende isso? Um homem e uma mulher. Um casamento heterossexual, monogâmico. Um homem e uma mulher. O Deus inclusivo está incluindo o homem no seu plano perfeito. Porque ser inclusivo não é incluir as nossas mazelas no plano perfeito de Deus. Ser inclusivo não é aceitar os meus erros, é me aceitar. Um Deus perfeito poderia rasgar a nuvem assim e fazer o bercinho descer. Mas o Deus perfeito, que tem um plano perfeito, escolhe um homem e uma mulher para receber o seu filho. Todas as vezes que você sentir vontade de desistir da sua família, lembre-se que até Deus confiou o próprio filho a uma. Eu vou repetir: todas as vezes que você pensar em desistir da sua família, lembre-se que o próprio Deus confiou o filho dele a uma família. Quem está comigo, diga aleluia. Quem não foi embora, diga glória a Deus. Jesus nasce numa família. Um homem, uma mulher, sem a presença de outros homens, sem a presença de outras mulheres. Aos 12 anos ele aparece em uma festa, antevendo-se em um ano, porque a sua obrigação religiosa só começaria aos 13.
E ele está com quem? Com a família. Ele agora é adulto. Seu ministério vai começar. Quem está comigo, diga aleluia. Redobre sua atenção agora, porque eu achei isso um mimo lindo. Eu estive pensando sobre a história de José e de Maria e senti falta de uma coisa na família deles. Senti falta de uma coisa. Quem aqui já casou? Normalmente o que tem no casamento? Festa. Senti falta de uma festa de casamento. Ninguém me disse isso, ok? Eu presumi que o estado das coisas não permitia. Motivos para festejar? Muitos. Mas a incompreensão do núcleo não permitia. Jesus vai principiar os seus sinais em Caná da Galileia. Aonde? E quem está com ele? A menina que perdeu a festa de casamento por causa dele. E quem está servindo, preocupado em dar tudo certo naquela festa? Maria, porque as ausências que eu vivi não me amargam, elas me preparam para socorrer outras pessoas na instância onde eu fui socorrida. Eu me lembro, é que eu não posso falar porque agora vai tudo para a internet. Cadê meu marido? Estou representando ele nesse momento. Eu me lembro de uma pessoa muito querida, que não foi ao meu casamento, que não foi ao casamento de uma outra amiga que nós tínhamos, que nós éramos um trio, e depois a própria mãe dela casou e ela também não foi. E um dia eu fui parar para pensar, porque sempre era uma desculpa. Ela não conseguia conviver com o cenário do que ela não tinha vivido. Só que você não é assim. Na medida em que você vai percebendo que algumas coisas que você não teve nunca saíram do controle de Deus, mas fizeram parte de um plano perfeito para que você fosse quem você é hoje. Você vai começar a se alegrar no cenário do outro como se o seu cenário fosse. Deus não vai permitir que o que você não viveu te azede. Deus não vai permitir que o que você não viveu te angustie. Pelo contrário, quem te vê envolvido no servir ao outro vai pensar que você tem plenitude naquela área. Não é plenitude, é superação. Eu estou liberando uma palavra para esta igreja esta noite. Nós seremos abençoadores mesmo nas áreas aonde algumas coisas nos faltaram na vida. Olhe para mim. Primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia. Ou pelo menos, primeiro milagre ali. Transformar água em vinho. Em uma festa de casamento. Abra sua Bíblia. Em Mateus 19. Eu gostaria de pontuar algumas coisas, corroborando o que eu já disse sobre a importância da família. No capítulo 19 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, nós vamos encontrar a trajetória humana. Por gentileza, diga isso bem alto. Trajetória humana. Talvez
você, se tivesse a oportunidade de colocar esse texto na sua ordem, você pegaria o versículo 13 e colocaria no 1. Porque 4 epígrafes marcam a estrutura desse capítulo. Casamento e divórcio, 1. As criancinhas, 2. O jovem rico, 3. A herança da vida eterna, 4. Quando a minha vida começa no meu nascimento, para alguns, a partir dos 6 meses, gestacionais para outros, e para nós crentes em Jesus, desde a conceição. Davi declara: quando eu era massa, informe, no ventre da minha mãe, tu já me conhecias. Deus falando a Jeremias diz: antes que saísse da madre eu te conheci, te santifiquei e as nações eu te dei por profeta. Mas é natural que a gente entenda como início da nossa história, socialmente falando, a nossa infância. Por gentileza, volte o seu olhar ao texto. Capítulo 19 vai nos mostrar que não. A história da humanidade começa no relacionamento de um homem com uma mulher. Enquanto nós não sararmos famílias, nós não sararemos pessoas. Chegaram a ele os fariseus tentando. Fazendo o quê? Tentando. Esse assunto de divórcio sempre foi motivo de se tentarem os mestres. Essa questão é antiga. Então chegaram a ele os fariseus tentando e dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Jesus poderia ter dito: não. Mas Jesus voltou ao Gênesis. Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? E disse, quem disse? Quem os fez no início? Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois em uma carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ou que Deus ajuntou, não separe o homem. Jesus está dizendo: a família precisa ser indissolúvel. O propósito inicial do casamento é que ele seja indissolúvel. E que na verdade a história do seu filho não começa na infância dele. A história do seu filho começa em como você mantém as suas relações familiares aonde esta criança vive. Um ambiente de agressão. Um ambiente de palavras torpes. Um ambiente de mentira. Um ambiente de rebeldia. Um ambiente de avareza.
entregará à sociedade crianças doentes e jovens doentes. Eu não vim ainda pregar sobre o divórcio. Eu estou nesta noite pregando sobre cuidar do berço, de onde sairão aqueles que Deus usará para transformar os próximos anos. Quando Jesus encerra este assunto, dizendo que o homem não pode se separar ou repudiar a mulher, não sendo por fornicação, porque se assim o fizer e casar com outra, comete adultério, e quem casa com a repudiada também comete adultério. Os discípulos, eu quero que vocês redobrem a atenção agora, olharam e disseram assim: então é melhor não casar não. Coloca para mim na tela, irmão Anderson, por gentileza, o versículo 10. O que está escrito, gente? 1, 2, 3. Os caras queriam casar sem responsabilidade. Queria casar, mas se queimasse o arroz, separava. Queria casar, mas não sabe passar minha camisa, separa. Queria casar, mas gasta muito, separa. Queria casar, mas reclama no meu ouvido, separa. Olha a mentalidade. Eles dizem: eu acho que é melhor nem casar. Se nós começarmos a falar com mais seriedade sobre casamento, o número de casamentos vai diminuir. Porque tem gente que vai se enxergar e vai perceber que é melhor permanecer solteira do que arruinar a vida de alguém. Porque se você não quer responsabilidade, se você não quer renúncia, se você não quer cuidado, se você não quer abnegação, fica na sua. Seja transformado primeiro, curado primeiro, para que depois você dê um passo tão importante na sua vida. Homens destruidores de mulheres, mulheres destruidoras de homens, noras destruidoras de sogras, sogras destruidoras de noras, pessoas que entram na família alheia para arrebentar a família alheia. É melhor falar o que o discípulo disse: casa não. Casa não. Mas Jesus, que conhece como a gente é, Jesus disse: nem todos podem receber essa palavra. Esse negócio de não casar, olhe para mim, é só para quem foi concedido. Jesus fala de um grupo de pessoas que são os eunucos. Jesus disse: tem aqueles que nascem. Nós temos alguns no Brasil que nunca se casaram e que receberam esse ministério do Senhor. Há aqueles que foram castrados pelos homens. Aí é uma questão daquele tempo, de serviço à monarquia. E há eunucos, isso aqui eu conheço aos montes na igreja, olhe para mim, que se castraram a si mesmo. Isso não é corte físico não, irmão. É na alma. Por causa do reino dos céus. Você acha que só a tua carne pula? Você acha que só você gosta de beijar e ganhar presente? Tem gente que veio para Jesus aqui, está há 15 anos sem relacionamento. 10 anos sem relacionamento. Essa pessoa, ela se autocastra. Porque ela entende que o reino de Deus é maior do que ela. As pessoas me perguntam muito assim: e eu vou viver infeliz aqui nesse mundo? Infeliz por quantos anos? Você deveria pensar como será viver infeliz na eternidade. Aí uma irmãzinha me mandou uma mensagem assim: quando você passar por isso, você vai saber. Aí eu chamei a irmã. Eu não chamo não, né? Claro, se eu chamar cada um que me xinga no YouTube, no Facebook, no Instagram, eu não vou fazer outra coisa da vida. Mandei uma mensagem para a irmã: irmã, não estou te entendendo. Dá para explicar? Ué, quando você se separar.
Eu escrevi para ela: eu repreendo essa palavra. Eu lembrei do pastor Miqueias: devolve a pressão. Se o diabo vier te amaldiçoar, devolve a pressão. Eu falei para ela: eu repreendo essa palavra em nome de Jesus. Olha para mim, meu irmão, você não precisa sofrer a mesma tentação que alguém para saber o que Deus aprova e o que Deus reprova. Quando você tiver um filho assim, você vai saber. Quando você ficar desempregado, você vai saber. Se você quiser saber o certo ou errado, você não precisa passar, você precisa ler. Pega a tua Bíblia. Pega a tua Bíblia, pega a tua Bíblia. Levanta a tua Bíblia e diz: no sangue de Jesus, eu vou vencer. Pelo poder da palavra. Pelo poder da palavra. Tem gente aqui que vai ter que castrar seu eu, castrar sua vontade. Não é só ato sexual não, gente. Tem hora que dá vontade de dar um murro mesmo, mas a mão volta para o lugar e o Espírito Santo diz: o reino de Deus é maior. Levante sua voz e diga: casamento. Filhos. Coloca o 13 para mim. 11. Será que tem coincidência nisso aqui? Os discípulos já estavam dizendo que era melhor não casar. Melhor não casar. Mas aí apresenta a Belinha para eles, Casa na hora, né? Será que eu vou ter uma Belinha também? Será que foi por acaso, Tainá? Qual é o nome do seu marido, Tainá? Irmão Leandro, trouxeram uns bonitinhos assim, igual os seus, irmão Leandro. Você tem uma coisa que quebra a gente, é criancinha, né? Pegaram as criancinhas e trouxeram para Jesus. Olha para mim, igreja. Os inimigos do casamento também são inimigos das crianças. Elas estão aí discursando na internet. Elas estão discursando em podcasts. Criança, tem que tirar o romance da maternidade. Criança é um horror. Criança é uma tentação. Criança é um problema. O sistema que odeia o casamento também odeia as crianças. Para que filhos? Vai viajar, vai ser feliz. Vai ser crente para se encher de filho. Irmão, não é assim não. Tem gente aqui na fila da promessa. Não se enche assim também não. O mundo odeia as crianças. O mundo odeia as crianças. Quando eu digo mundo, não são pessoas. Sistema adoecido. Sistema envolto em malignidade. Não família, não casamento e não crianças. E os discípulos que no versículo anterior disseram: não precisa casar. Vai continuar com o mesmo espírito. Quando vieram as criancinhas, eles começaram a repreender. Quem está comigo, diga aleluia. Aleluia. Crianças eram seres inferiores para que mestres da envergadura de Jesus tocassem nelas. Criança, criancinha, não tem valor. E eles começam a enxotar as crianças. Jesus levanta a voz. O mesmo que defendeu o casamento vai defender as crianças. Deixai os meninos e não os impeçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Poderia ter parado aí, mas não parou. Coloca o 15, igreja. 1, 2, 3. E tendo-lhes imposto, partiu dali. Jesus começa a colocar a mão sobre cada criança. Se o teu filho está sentado do teu lado agora, aqui ou em casa, coloca a mão sobre ele e diz: eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. O Deus da família, o Deus do casamento, é o Deus das crianças também. Olhe para mim. Versículo de número 16.
Fala, casamento. Crianças. Jovens. Quem é esse jovem? É um jovem que quando criança, não teve a presença de um mestre como Jesus. Jesus tem 3 anos e meio de ministério terreno a ser cumprido desde do seu batismo até a sua morte. Então, se esse menino é um jovem, se ele é um jovem de 18, 19, 20 anos, quando ele era criança, ele não teve contato com Jesus. Um outro tipo de mestre, um outro tipo de doutor o instruiu. Casamentos destruídos, crianças impedidas de se aproximar de Jesus, adultos assim. E eis que, se aproximando dele, um jovem disse: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Qual foi a pergunta dele, queridos? Que bem? Na casa dele eu acho que funcionava assim. Para ser amado, você tem que fazer. Para ser amado, você tem que ter as melhores pontuações. Para você ser amado, você tem que aprender coisas que não é nem do seu tempo ou da sua faixa etária ainda para aprender. Para ser amado, você tem que fazer tudo o que a gente mandar, porque se não fizer tudo que a gente mandar, você não é amado. Então, na busca de ser amado, ele começa a fazer tudo, e quando ele se aproxima de Jesus, ele chega dizendo: o que eu faço? Aí você tem que entender, Jesus está indo na contramão. Não faz, desfaz. Para um jovem nesta idade já ser rico, imagine o quanto ele já havia feito. Nós chegamos na presença de Jesus mostrando nossos diplomas ou o calo da nossa mão. Os doutores dizem: olha o que eu conquistei. Os que trabalham pesado dizem: olha aqui minhas mãos. E Jesus diz: se desfaça disso. Eu não estou precisando nem dos teus calos, nem do teu diploma. Eu te amo porque te amo, não pelo que você faz. Bom mestre, que bem farei para conseguir herdar a vida eterna? E ele começa a se autolouvar. Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, honra teu pai e tua mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. Eu estou abreviando. Ele responde: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. É um jovem velho. Jesus disse: quer ser perfeito? Estão entendendo, gente? Quer ser? E precisa ser perfeito? Vai, vende tudo que tens, não faça, se desfaça, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. O jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Eu digo, e era possuído por elas. Outra vez, Jesus, olhando para os discípulos, disse: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Você sabe qual é o tipo de riqueza que está sendo condenada aqui? O indivíduo que está preso àquilo que é material. Aí os discípulos responderam assim: quem poderá então se salvar? Porque todos são ricos? Não, o que os discípulos estão dizendo é que todos nós temos um grau de comprometimento com o que é material. Nós gostamos de dinheiro, nós gostamos de casa, gostamos de carro, gostamos de bem, gostamos de poder. Jesus, olhando para os discípulos, disse aos homens: isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Eu gostaria que você levantasse uma de suas mãos, eu começo a concluir, e você dissesse bem alto: eu estar aqui
Eu ser crente é milagre. É milagre. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga a ela: você é um milagre. Os discípulos estão dizendo: conhecendo o ser humano como nós conhecemos, ninguém pode se salvar. A gente faz questão de lenço de papel, gente. Quem pegou? Essa casa tinha que ter câmera. Os discípulos estão dizendo: se for medir por ambição, não vai se salvar ninguém. Se for medir por materialismo, não vai se salvar ninguém. O que o outro não valoriza, você valoriza. O que você não valoriza, o outro valoriza. Mas Jesus disse: a Deus tudo é possível. A Deus é possível pegar uma pessoa egoísta como eu e colocar generosidade no meu coração. A Deus é possível pegar uma pessoa materialista como eu e me fazer valorizar mais o reino de Deus. A Deus é possível pegar uma pessoa imperfeita como eu e fazer amá-lo de todo o meu coração. A Deus é possível pegar alguém como eu e colocar aqui para falar das verdades dele, porque para ele nada é impossível. Diga: casamento, infância, vida adulta, eternidade. Você sabe para onde você está indo? Para a eternidade. Eu coloquei no meu status uma foto da minha avó, que o Facebook me lembrou, que há 2 anos nós passamos o Natal em Campos do Jordão. E eu escrevi no meu status: nós estávamos viajando para Campos do Jordão. Nós, porque minha avó já estava indo para o céu. Quero corrigir. Todos nós estamos indo. Só não sabemos a hora que está marcada a nossa passagem. Estamos indo. Você não pode se apegar no que é material, vai ficar. Você não pode se apegar no que é passageiro, vai ficar. Aleluia! Pedro disse: nós deixamos tudo e te seguimos, o que receberemos? Gente, Pedro é um cara de pau maravilhoso, porque ele fala o que todo mundo quer falar. Quantas vezes você não diz para Deus: Deus, eu estou te servindo, como é que vai ficar isso aí? É ou não é? Eu me lembro que uma vez eu subi no monte ali onde o André morava, para orar quando era possível. Eu olhei para essa cidade e a situação estava muito difícil nesta igreja, muito desafiador. Esse ministério foi um ministério marcado com muitas lágrimas, muita dificuldade. E eu disse: Deus, tu sabes que eu poderia neste momento morar em qualquer endereço do Rio de Janeiro, em qualquer bairro. E eu não estava jogando conversa fora, era fato. Naquela ocasião, naquele momento, eu poderia morar em qualquer bairro do Rio de Janeiro. Eu não disse em qualquer casa, ok? Que aí a casa já é outra coisa. Mas eu podia morar em qualquer lugar. Eu disse: Deus, eu poderia morar em qualquer bairro desse estado e eu estou aqui. Tu não vai fazer nada nesta igreja, não? Vai dizer que você nunca orou assim? Esses dias eu passando uma situação difícil. Minha mãe disse assim: não vai ficar assim. Raras vezes minha mãe diz essa frase. Essa frase é só para momentos chaves. Chaves. Ela disse: isso não vai ficar assim. Porque o Jesus que eu me entreguei aos 13 anos de idade, Ele vai fazer algo. E faz. Pedro está perguntando o que todo mundo está perguntando.
Jesus, casamento é complicado, família é complicado. Jesus, criar crianças requer um envolvimento, uma entrega. Se abrir e deixar ir o que a gente ama, o que a gente possui. Ai! Tá fácil ser crente, pessoal? Só quem está na batalha faz assim. A gente vai tirar o nome de Pedro dali, tudo bem? Rapidinho, a gente vai colocar assim, eu. Tá? Quem não quiser não precisa não. Se você tem asa, é anjo, não participa não. Só quem de vez em quando fica inconformado, não entende nada, tá? 1, 2, 3. Então eu, tomando a palavra, disse: Eis. Diga nós. Então Pedro entende, não fui só eu. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele: eu vejo a tua trajetória. Eu não posso falar muito, irmão, e se eu falar muito, eu não vou concluir essa mensagem. Eu não posso começar a citar nomes de pessoas aqui, porque eu tenho visto a trajetória de vocês. E às vezes eu digo: Deus, eu não estou entendendo quando tu vai socorrer teu servo. Quando tu vai abrir a porta para tua serva. Aleluia. Quando tu vai salvar o filho do teu servo. Aleluia. 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 Coloca o 18 para mim. E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, diga bem alto: eternidade. Também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Coloque o versículo 29, porque agora é para todo mundo. Agora não é mais para os discípulos apenas. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras por amor do meu nome. receberá 100 vezes tanto. Eu queria, não sei se vocês vão conseguir, ou a pastora Norma ou a Carla, achar esse versículo aqui no sinótico, porque há uma expressão: nesta vida. Delema Xanderebaia, decanto e de plovas. Cem vezes tanto, e herdará o que, gente? Igreja Viva, eu quero que vocês digam isso com gosto. Porque alguns dos nossos irmãos que amamos não estão entre nós e já estão na eternidade. E nós precisamos nos consolar uns aos outros com essas palavras.
Vamos ler esse versículo completo. Vamos lá. 1, 2, 3. E todo aquele... e herdará. Aponta para alguém e diga: receberá e herdará. Você sabe qual é a diferença? Receberá. Está falando deste tempo em que estamos vivendo. Herdará. Está falando de um tempo onde nós vamos adentrar. Eu disse ao Espírito de Cristo ali naquele monte, olhando para esta cidade, e o Espírito de Cristo não me respondeu naquele dia, mas eu estou vendo a resposta dele aqui esta noite. Eu também tenho oscilações como Pedro, e a resposta dele para mim é a resposta dele para você. Nesta vida 100 vezes, nesta vida 100 vezes. Agora, diferente de quem vai viver tudo aqui e acabou aqui, e inferno lá, você não, você vai herdar a vida eterna. Marcos 10:30 na NTLH. Receberá muito mais ainda nesta vida. Receberá 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, terras e também perseguições. Claro, né? E no futuro. E no futuro. E no futuro. Eu queria poder sair daqui neste momento e abraçar alguns irmãos. Mas receba o abraço do Espírito Santo. Aleluia. Nerecanta show menegai. Fecha os teus olhos. Será que tem alguém aqui entre nós que está afastado, parado, deixou de congregar, mas quer voltar agora? Eu não vou te chamar aqui na frente, não. Depois alguém do discipulado, no momento oportuno da oração, se aproxima de você. Eu só quero que você levante a mão. Quem quer recomeçar, quem quer voltar. Quem está entendendo que é vida eterna, gente. Já tem um querido lá atrás. É vida eterna. Faz assim, ó, onde você estiver. Onde você estiver. Onde você estiver. Irmão Rodrigo, vem cantar uma canção aqui, que eu quero orar com a igreja. Você que está no culto online, quer recomeçar? Só escreva aí: eu quero. Eu quero. Eu quero. Senhor, eu estou orando com a tua igreja agora. Eu quero te glorificar
pelo teu plano perfeito. Homem, mulher, teu plano perfeito. Filhos, crianças, teu plano perfeito. Jovens, adultos, teu plano perfeito. Imperfeitos, pela fé recebendo a vida eterna. Existem pessoas que chegaram aqui hoje e que nos assistem agora, cansadas. Elas estão cansadas, como eu estava naquele dia, naquele monte. E como eu estive durante essa semana. Elas não estão entendendo nada. E o grito de Pedro está na nossa garganta. E nós? Trata o coração desta tua serva. Trata o coração deste teu servo. Abraça a tua filha, abraça o teu filho. E cumpre o que a tua palavra diz. Casas, tua palavra diz. Irmãos, tua palavra diz. Irmãs, tua palavra diz. Mães, tua palavra diz. Filhos, terras. Aqueles que querem uma casa, Senhor. Aqueles que querem sair de uma situação de humilhação. Cumpre a tua palavra. E quantas perseguições, nos dê a graça necessária. Até que o Senhor venha. Ou nos chame para estar contigo. Esse teu filho que está reconciliando agora, que ele seja abraçado, perdoado, lavado, santificado para uma nova vida, em nome de Jesus. Amém. Você consegue aplaudir a Jesus?